Prezados, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da seriedade do coronavírus, né? Que até agora nós temos em torno de 105 mil mortes registradas no país. E isso, a previsão é de termos até fim de outubro, né, no início de novembro, 180 mil mortes. Com uma média, né, de mais ou menos aqui mil mortes por dia até fim de setembro. Depois isso aí vai cair um pouquinho e ficar na faixa de 500, 400 ainda por um bom tempo. Mas tem pessoas duvidando desses números e não sei porquê, né? Talvez a razão seja que no portal de transparência de registro civil aqui do Brasil, as pessoas não olharem corretamente esses dados. Vamos dar uma olhada aqui, abril de 2020, né? Do 1º até dia 30 de abril, quantas pessoas morreram? Foram 106 mil mortes aqui. No mesmo período, no ano passado, foram 94 mil. Vocês veem que o excesso aqui, basicamente, é devido ao coronavírus. Claro que, por exemplo, tem aqui uma outra faixa aqui, que é SRAG, né? Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nós temos um número bem maior em 2020 do que em 2019. Em 2019 teve só 120 casos. Em 2020 nós tivemos mais de 2 mil casos aqui, que não foram atribuídos ao coronavírus. Ou seja, o que na verdade está acontecendo não é uma supernotificação, é o contrário, é uma subnotificação. Tem muito mais casos de coronavírus do que estão sendo comunicados. Então é mais sério do que a gente imagina. Se eu descer um pouquinho mais aqui embaixo no gráfico, eu vou ver a distribuição em relação à faixa etária, né? Vocês veem claramente que mesmo pessoas jovens estão falecendo aqui. Ó, na faixa de 20 a 29 anos, foram 1.400 mortes em 2020, dessas 72 de coronavírus. Aí, à medida que a faixa etária aumenta, esse número de coronavírus aumenta muito, né? Ó, na faixa de 30 e 39, nós tivemos 250 casos de coronavírus, 40, 49, 500, e assim foi, né? Isso só em abril, tá? E aqui embaixo nós temos uma distribuição ao longo de março até agosto. Deixa eu pegar aqui um pouco mais cedo, vamos pegar aqui de fevereiro até agosto. Então vocês veem que no começo, em fevereiro, não tinha quase nenhum caso de coronavírus aqui. E aí, aqui, né, em março, que começamos a ter uma explosão de casos. E depois ela se estabilizou aqui em maio. E parece que está caindo, né? Mas não está. É que esses dados aqui ainda não estão completos. Eles só vão estar completos daqui a 2, 3 meses. Como é que funciona isso? Se você observar aqui estão os boletins, né, epidemiológicos do Ministério da Saúde, em função da data do boletim. Vamos pegar aqui, por exemplo, o dia 1º de maio. Se a gente pegar, por exemplo, o boletim, aqui está a data do boletim aqui em cima. Se a gente pegar a data do boletim do dia 1º de maio, nós vamos ver pouquíssimos óbitos aqui. Está vendo aquela curva? Sempre tem essa forma aqui. Mas aí, à medida que o tempo passa, está vendo como as mortes estão subindo aqui em maio? O boletim agora de junho, está vendo? De junho. Quando chegou junho, aí as mortes de maio estavam bem altas. O que significa isso? A figura 2 deixa isso bem claro. Se a gente dar um zoom aqui na figura 2, a gente vai perceber isso. Que depois de um mês, depois de 30 dias que a pessoa morreu, só 73% dos casos de óbito realmente chegaram, né, no registro civil. Depois de 2 meses, 88%, quase 90% chegaram. Ou seja, você precisa de mais de 90 dias para que 100% dos óbitos cheguem ao registro civil. Então não adianta comparar dados de, por exemplo, julho desse ano com julho do ano passado. Vou fazer essa comparação para ver o que vai dar. Vamos comparar, por exemplo, maio daria para comparar. Vamos comparar julho aqui. Julho de... vamos pegar aqui, maio, junho, julho. Julho de 2019 com julho de 2020. Vocês veem que dá mais ou menos o mesmo número de óbitos. E a maior parte aqui é Covid. Mas por quê? Porque todos os outros óbitos de todas as outras doenças, inclusive do coronavírus, ainda não foram registrados em 2020.
Isso só vai acontecer daqui a 2 meses. Então, esses números aqui vão aumentar muito, vão estourar aqui para fora. Né? Então, não adianta comparar esses dados aqui. Hoje nós estamos no dia 14 de agosto. Então, nós só poderíamos olhar dados de julho, junho, de maio. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, os dados de maio. 1º de maio até dia 30 de maio. Aqui, novamente, certinho. Estão vendo que o excesso de mortes aqui é exatamente devido ao coronavírus. Ou seja, nós temos muito mais mortes do que realmente né, que a mídia mostra. A figura é mais grave do que parece ser. Esse site aqui também mostra isso de uma forma bem clara. Vamos pegar, por exemplo, o número de casos, né, de síndrome respiratória aguda grave desse ano, que é essa curva escura aqui, comparado com a média dos últimos 3 anos. Isso aqui, por exemplo, do Distrito Federal. Nós estamos vendo que tem um gap muito grande aqui, ou seja, tem muito caso de síndrome respiratória aguda grave sendo reportado esse ano. Isso provavelmente é tudo coronavírus. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo. São Paulo aqui, nós estamos no platô, tá? Aparentemente está começando a cair aqui, graças a Deus. Mas é muito, mesmo assim, ainda é muito mais do que na média dos últimos anos. A gente tinha em torno de 300 casos, 400 casos nos anos passados, agora temos o fator 10 vezes mais, né? Temos 4.000 casos. Vamos pegar, por exemplo, Santa Catarina, que está lá na região mais fria. Santa Catarina já é o contrário, né? Os números estão aumentando de casos de Covid. Por quê? Porque o coronavírus é como outro vírus de gripe, né? Ele se espalha pelo ar. Então, quanto mais frio fica, mais as pessoas ficam, né, em ambientes fechados, sem ventilação, e a ventilação é a melhor coisa para você eliminar o coronavírus, seguido de uso de máscara. Né? E depois distanciamento social e, finalmente, álcool em gel. Mas, assim, o uso de ventilação nas casas é fundamental. Você só não pode abaixar a temperatura muito do corpo, né? Se estiver muito frio e você estiver na frente do vento, por exemplo, isso é péssimo, porque a temperatura do corpo abaixa 34 graus nessa região do pescoço, da face, né? Onde estão as mucosas, e aí os glóbulos brancos não conseguem mais atacar os vírus. Por isso que as crianças facilmente pegam uma virose, uma gripe, ou nós também, se a gente pegar uma friagem, né? Então, só seguir os conselhos da vovó, de como evitar a friagem, que a gente também evita o coronavírus. Vamos pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, mesma situação, também por causa do inverno, né? Está aumentando o número de casos, Paraná provavelmente também. Vou pegar Paraná aqui. Isso. Mas agora os climas menos, né, como Rio de Janeiro, vamos pegar Rio de Janeiro aqui. Já deve estar caindo. Sim, já caiu bastante. Mas mesmo assim ainda está bem acima do que era, né? Eram 30 casos e ainda está 10 vezes maior, está com 400 e poucos casos. Joia. E como eu mostrei para vocês, as projeções não estão boas, né? Finalmente, esse último gráfico aqui mostra como é que está a situação no Brasil em relação a outros países, né? Aqui nós temos projetado o número de casos por milhão de habitantes, né? Então no Brasil nós estamos numa situação pior do que nos Estados Unidos e na Europa. A Alemanha está estabilizado por enquanto, mas na Alemanha isso provavelmente vai subir de novo no inverno, né? Quando as pessoas voltarem a ficarem juntas e coisas tipo assim. Então eles precisam tomar muito cuidado. A África do Sul, lamentavelmente, está seguindo uma trajetória parecida com a nossa, mas eu espero que eles tenham aprendido com as lições aqui do Brasil, Estados Unidos e outros lugares e né, obriguem o povo a usar máscaras, distanciamento social e principalmente ventilação, que ajuda muito, né? Aqui nós vemos a taxa de crescimento da África do Sul, de fato, está um pouco menor que do Brasil, ou seja, parece que eles estão aprendendo a lição rapidinho aqui. Então, essa foi a mensagem, né? A seriedade é grande, nós vamos ter muitas mortes ainda, projetado em torno de 1.000 mortes até setembro. Então, agosto e setembro, lamentavelmente, ainda vamos ter bastante mortes acontecendo se a gente não mudar nossos hábitos aí. Grande abraço a todos aí.